Então, hoje nós vamos começar uma nova história missionária. E hoje nós vamos iniciar a história de Amy Carmichael, a mulher que comprava crianças para Deus. O tema dessa lição, na verdade, ela é Eu me atrevo, eu ouso. Em inglês, ela foi traduzida por I dare, que quer dizer a mesma coisa, eu ouso. Aqui no Brasil, entretanto, eles acharam que poderia soar mal esse tema. Então eles colocaram comprando crianças para Deus. Mas eu me atrevo faz referência à coragem de uma mulher que não temeu enfrentar problemas, dificuldades para salvar crianças, para comprar crianças para Deus, quando ela percebia que essas crianças sofriam torturas, abusos, subornos, assassinato, costumes horríveis daquele país, a Índia, naquela época. Ela ousou enfrentar e contra aquela cultura e falar de Jesus e comprar crianças para Deus. Amy Carmichael, ela era escocesa e ela nasceu na semana de Natal, no dia 16 de dezembro de 1967. Amy nasceu num lugar lindo, era à beira da praia, ela adorava ouvir aquele barulho do mar e no seu quarto tinha chaminés e ela gostava de ouvir aquele barulho e ela amava olhar o mar, aquela cor azul que ela se encantava ao ver. Amy, ela nasceu numa família cristã e ela tinha 7 irmãos. E tinha uma coisa que Amy amava em sua mãe, eram os olhos azuis que sua mãe tinha. E desde pequenininha, Amy cresceu ouvindo de Deus e na sua casa todos os dias tinha um culto doméstico e ela sempre ouvia sua mãe dizer: Deus responde às nossas orações. E então, um dia, Amy observando os olhos de sua mãe, ela pensou: como eu gostaria de ter olhos azuis, porque Amy tinha olhos castanhos, como seus pais. E ela decidiu então orar a Deus, que sua mãe dizia que Deus sempre responde às orações. E ela então orou a Deus. Naquele dia ela estava com tanta fé e ela orou a Deus, sentou pertinho da sua cama e ela orou e disse: Deus, por favor, ajuda que meus olhos fiquem azuis como o da mamãe. Eu acho eles lindos. E ela orou com tanta fé que ela foi logo dormir, porque ela imaginou: eu quero logo que o dia amanheça para que eu possa amanhecer com os olhos azuis. E então ela dormiu tão confiante e quando ela acordou, ela pulou da cama e ela correu logo para a sua cadeira e ela subiu, porque na sua cômoda tinha um lindo espelho, e ela foi olhar se ela realmente estava com os olhos azuis. E ela ficou tão triste porque os seus olhos estavam castanhos do mesmo jeito. E ela disse: oh Deus, por
porque o Senhor não respondeu minha oração? E naquele momento ela entendeu que Deus tinha dito não para ela. E depois ela foi conversar com sua mãe e ela contou para a mãe que ela tinha orado a Deus e Deus não tinha respondido a oração dela, porque ela tinha orado para ficar com olhos azuis e os olhos não estavam azuis, estavam castanhos. Então a mãe ensinou para ela: minha filha, não também é uma resposta. Então, ele mesmo pequena, ela entendeu. Não também é uma resposta de oração. E ele cresceu naquela família e logo cedo ela sentiu o chamado de Deus para missões. E então, quando ela tinha 26 anos, ela foi para a sua primeira viagem missionária. Ela foi para o Japão. E quando ela chegou lá no Japão, ela adoeceu gravemente e ela teve que voltar para a Escócia. E quando ela estava voltando, que passou em direção à Índia, alguém mostrou para ela, ela sentiu algo diferente, sentiu o coração dela pulsar, mesmo estando tão doente. E ela voltou para a Escócia e ela passou 2 anos lá e ela recuperou-se, ficou bem de saúde, então ela decidiu que estava pronta para seguir uma nova viagem missionária. Mas dessa vez, ela não foi para o Japão, ela foi para a Índia. E quando ela foi, era um país tão diferente. E quando ela chegou, ela tinha que aprender a língua, num país de uma cultura tão diferente, com tantos ídolos, templos grandes. E um dia, logo que Amy chegou, ela foi dormir na casa de uma senhora que ficava próximo daquele templo enorme. Só os muros daquele templo tinham 10 metros de altura e parecia uma coisa tão feia, aquilo era repugnante para Amy. E quando ela foi dormir na casa daquela senhora, ela ouviu lá dentro daquele templo vozes como crianças gritando, crianças chorando. E ele ficou tão preocupada com aquilo. E ela perguntou para aquela senhora: tem crianças ali dentro? E aquela mulher disse: sim, tem crianças lá dentro. E ele ficou tão espantada com aquilo, e aquilo causou uma curiosidade grande nela. Ela queria saber o que acontecia ali. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro, né? Porque só os indianos podiam entrar. Estrangeiros de forma nenhuma. E os missionários que já estavam lá nunca conseguiram entrar naquele lugar. E naquela noite Amy se sentiu tão incomodada, ela saiu para o quintal daquela casa e ficou orando a Deus. E ela disse: Senhor, será que o Senhor quer me usar para salvar crianças neste país? E naquele momento Amy sentiu como se o próprio Deus dissesse para ela: sim, eu quero que você salve crianças. E aquele Amy ficou querendo muito conhecer aquele lugar. E ela estava ainda acostumando-se com a língua daquele país, estudando, né? Mas ela sabia, era expressamente proibido qualquer estrangeiro se aproximar dos templos, e eles eram muito feios. Ela queria muito
falar de Deus para aquelas pessoas, mas ela queria muito entender um pouco a cultura daquele país. E um certo dia, Amy fez tentativas de mudar a sua pele para ficar da cor dos indianos. Ela fez várias tentativas e ela não conseguiu. Até que um certo dia, ela pegou o pó de café e foi passando na sua pele e ela foi percebendo que ficava exatamente da cor dos indianos. Então, Amy, ela teve uma ideia. A ideia de pegar roupas indianas, se vestir de indiana e ir lá tentar conhecer um pouco a cultura daquele país. Então ela pegou, fez uma longa túnica branca, que era chamada de sari, e ela pegou um tecido que é colorido, que eles usavam sempre tecidos coloridos, chamado de sili, e eles colocavam sobre a túnica e eles podiam entrar no templo. E ele então vestiu aquilo e mudou a sua cor. E quando os missionários chegaram, eles disseram: nossa, Amy, mas você está idêntica a uma indiana. Quem não conhece, não diz que você é uma estrangeira. E então a missionária disse: ainda bem que você tem olhos castanhos, porque se você tivesse olhos azuis, como a maioria dos escoceses, de forma nenhuma você conseguiria fazer esse disfarce. Naquela hora, ele lembrou, porque Deus tinha dito não para a oração dela. Deus tinha um plano para Amy ter nascido com os olhos castanhos. E Amy, de 7 irmãos, ela foi a única que teve olhos castanhos. Todos os seus irmãos tinham olhos azuis. E ela sabia, Deus tem um plano para a sua vida. E até nos seus olhos, ele pensou em cada detalhe. E então Amy estava pronta e num daqueles dias, naquele dia, ela foi disfarçada, orou a Deus e foi para o templo. E quando ela chegou perto do templo, ela observou que realmente as pessoas nem observavam se ela era estrangeira, então ela conseguiu se aproximar da porta daquele templo e ela entrou. E quando Amy entrou, aquele lugar era horrível, fedido, escuro, sujo, cheio de teias de aranha, um lugar horroroso. E tinha deuses feitos de pedras enormes naquele lugar. E então Amy foi entrando e ela achou aquilo tão estranho. E ela sentiu medo, mas ela queria conhecer aquele lugar. E ela foi olhando, era a iluminação muito pouca, eram algumas tochas. E Amy foi entrando e ela observou um barulho e alaridos e adufes e gritos de crianças. E Amy saiu caminhando e quando ela entrou em uma sala, ela viu que lá tinha 9 meninos sujos, os olhos atemorizados naquele lugar. E Amy ficou chocada quando viu aquilo e ela ficou ali olhando, não disse nenhuma palavra. E logo chegou um homem sujo, fedido, grosseiro e conduziu ela para fora do templo. E quando Amy chegou fora, ela pôde ver o sol, ela respirou e ela pensou: meu
Deus, que lugar horrível é esse? O que será que essas crianças estão fazendo ali dentro? Tão assustadas, tão atemorizadas. E Amy ficou orando e pedindo a Deus e tentando descobrir o que acontecia ali. Mas ela tinha medo de conversar com as pessoas e perceberem que ela era estrangeira. Mas Amy não desistiu. Ela continuou orando a Deus. E ela estava decidida a descobrir o que acontecia com aquelas crianças. Então, certo dia, Amy ouviu de novo barulhos, adufes e toques, e logo ela viu uma procissão. Rapidamente, Amy se disfarçou novamente e foi para o meio daquela multidão. E quando ela conseguiu ver uma carroça com o grande Deus em cima, e naquela carroça tinha 12 meninas vestidas de noiva, com roupas e com grinaldas, e Amy imaginou, mas o que será que vai acontecer com essas crianças? Por que eles estão levando essas crianças para o templo? E Amy olhou aquelas crianças, elas tinham entre 4 e 10 anos, e aquelas crianças pareciam tão assustadas, chorando, assombradas. Amy ficou chocada, ela olhou aquilo e pensava, meu Deus, o que vai acontecer com essas crianças? E Amy ficou ali olhando. Ela não podia dizer nada, ela não podia falar nada. E então, quando chegou na porta do templo, eles abriram a porta e aqueles sacerdotes, homens velhos, sujos, bêbados, abriam a porta do templo e aquela carroça com as crianças entraram. E ele não conseguia esquecer o olhar daquelas crianças, tão assustadas, tão atemorizada de entrar, e ele ficou ali assustada, e eles fecharam a porta do templo com aquela carroça de crianças para dentro, e logo ele ouviu como se tivesse festas e toques e muita zoada e muito choro. E ele então, voltando, ela perguntou para uma senhora, mas o que acontece com essas crianças? E a senhora disse, essas crianças, elas vão ser esposa dos deuses, elas vão se casar com os deuses, e lá dentro tem uma grande festa. Eita, aquilo deixou ela tão triste, profundamente triste, porque ela sabia que aquelas crianças, na verdade, o que elas iriam sofrer ali eram abusos daqueles sacerdotes bêbados, que aquelas crianças não tinham nenhuma chance de crescerem puras, de conhecerem o verdadeiro Deus, mas que ali elas sofreriam coisas horríveis. Amy voltou assustada para casa e ela, meu Deus, me ajuda. Preciso ajudar essas crianças. Eu quero salvar essas crianças daquelas coisas horríveis que elas vão passar. E Amy orou a Deus. E ela queria que Deus a usasse para salvar crianças naquele país, para ser instrumento de Deus naquele país, de uma cultura tão difícil e tão distante de Deus. Mas só no próximo capítulo a gente vai conhecer um pouco mais da história de Amy Carmichael.